Meu desejo nesta manhã, tanto agora na reunião das 8, quanto na reunião das 10, ministrar a respeito da postura da igreja. Eu acredito que seria essa a melhor expressão, em qualquer tempo, em qualquer situação. A Igreja de Cristo, ela é reconhecida não por suas ações, mas por sua postura. E a diferença está na ideia da proatividade e em contraposição à identidade. Uma pessoa que sabe quem é, não precisa fazer muito para provar para os outros o que ela já sabe. A Igreja de Cristo precisa, então, ter discernimento acerca da sua identidade para que a postura seja adequada, pertinente. Em outras palavras, e obviamente muito mais sábias, a Bíblia nos orienta que, mediante a reflexão da doutrina, nós não seríamos levados pelo vento de um lado para o outro. Nós não seríamos conduzidos de maneira incerta, porque temos uma postura adequada. Até aqui tudo bem? Então nós vamos observar aqui por meio de 2 textos a respeito da postura ideal para a Igreja de Cristo. Agora, às 8 horas, se Deus nos permitir, nós vamos ministrar a respeito do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, onde nós somos apresentados como vasos que guardam em si precioso tesouro. E na reunião das 10, permitindo o Senhor, vamos refletir acerca do texto de Daniel 3, e vamos procurar entender como que aqueles 3 meninos se mantêm em pé, uma postura adequada, diante de uma pressão fortíssima. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da adoração a Nabucodonosor. Então, vamos à leitura das Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 até o verso 9. O texto bíblico diz: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Em algumas versões estará: adulteramos a palavra de Deus. Esta é uma expressão muito importante para o nosso entendimento de hoje. Nós não utilizamos de métodos vergonhosos, em algumas versões estará: não utilizamos de astúcia e nem de adulteração. Repita comigo, por favor: astúcia e adulteração. Mas, verso 3, olha só como o texto continua: se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Chegando ao final da leitura, o texto no verso 8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esta é a palavra de Deus. Algo que precisa ser guardado em nosso coração é que o tesouro mais precioso foi guardado, foi alocado, escondido, preservado num coração tão frágil como o barro. Esta é a afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está falando: nós estamos numa posição privilegiadíssima, estamos
sendo por Deus honrados, e é ato misericordioso de Deus ao nos permitir pregar para este século, para esta geração. Entenda isso. Nós temos um enorme privilégio em sermos a Igreja de Cristo. Nós podemos pregar o Evangelho para a nossa geração. Este é o privilégio que recai sobre a igreja. Não porque somos poderosos, não porque temos condições, não porque somos aqueles que estão ocupando as maiores e mais altas posições em nossa sociedade. A nós foi concedida, a nós foi conferida esta oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo sendo nós tão frágeis. E é esse o paradoxo que a Bíblia nos apresenta. Deus poderoso atua através da sua igreja. Deus totalmente poderoso que das trevas fez raiar a luz com sua palavra, hoje decidiu usar a sua igreja. Deus, desde a eternidade, atua de maneira autônoma, isolada, independente. No entanto, quando Ele cria alguém à sua imagem e semelhança, Ele decide agora fazer deste indivíduo frágil, efêmero, passageiro, alguém que vai cooperar com Ele. Deus nos incluiu em sua obra, Deus nos chamou para o seu ministério. É glorioso que a igreja tem a fazer. É poderoso que a igreja tem em suas mãos e em seus lábios. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, em toda e qualquer circunstância. Este é o objetivo da igreja. É por isso que fomos cheios, repletos do Espírito Santo. E esta escolha de Deus não se dá porque Ele não tinha recipiente melhor. Não é que Deus só tinha gente e, como diz, só tem tu, vai. Obrigado pela participação, que Deus abençoe. Como um ditado antigo que a gente reproduz de forma equivocada, quem não tem cão, a parte do equívoco é o com, que está errado. O ditado em seu propósito original é caça como gato, sozinho. Entendeu? Mas conhece o telefone sem fio? Alguém um dia disse isso. Hoje nós reproduzimos aquilo. E assim vai. Só Deus sabe o que os meus netos dirão um dia. Deus não teve falta e por isso usou o que tinha. Não. Deus escolheu a igreja. Olhe para suas mãos, por favor. A escolha que Deus tem sobre a sua vida não é por falta, não é escassez. Deus escolheu usar estas mãos para abençoar quando tocar. Faça isso agora em nome de Jesus. Toque em alguém que está ao seu lado e profetize sobre ele e sobre ela palavras de bênção. Entende isso? Deus escolheu usar a igreja. Não estava em falta matéria-prima ou recipiente. Não estava. Ele criou para si a sua igreja. Um pouco antes desta leitura que fizemos, se olharmos o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma glória que estava encoberta, quase que inacessível para o povo de Israel. E ele menciona o trecho bíblico onde Moisés, refletindo a glória de Deus em sua face, tem um véu sobre o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam sequer olhar para ele. E ele vai usar esta passagem, vai usar este exemplo, para falar que esta glória pode ser encoberta. Entendeu como Moisés adequa o seu discurso? Ele vai falar o seguinte, olha, nós recebemos de Deus o privilégio de pregar para este século. Entende? Este presente século. Dividido como está, alucinado como está, impensável alguns anos atrás, inacreditável nos tempos atuais. Neste século, neste período, nós somos a resposta de Deus para aquele que está perdido. Deus não perdeu o controle da história enquanto os homens fazem as suas baboseiras. A igreja permanece sendo o que sempre foi, proclamadora do Evangelho.
Esta é a nossa identidade, é isso que somos. É necessário termos isso bem guardado para entendermos que nem mesmo o sofrimento pode nos tirar deste rumo mais do que certo. É isto que o apóstolo Paulo está falando. Nós pregamos e não de maneira vergonhosa. Não juntamos o evangelho com algum tipo de ideia ou proposta para que ele se torne acessível, desejável pelos homens. Não. Falamos somente a verdade. Glória a Deus. E algumas pessoas não vão entender quando falarmos. Mas o problema não está no evangelho, entenda isso. É isso que Paulo está nos descrevendo aqui. O problema está é que o príncipe deste mundo, príncipe deste século, Satanás, cegou a visão deles. Tornou inacessível para eles a glória, que é a pregação do evangelho. E aí no verso 7 o apóstolo Paulo fala, onde este evangelho está guardado? Não está numa biblioteca. O evangelho, faça assim, por favor. E assim, está guardado aqui, em nossos corações. É aqui que o evangelho foi plantado. Em nós ele está guardado. E aí o apóstolo Paulo fala, e aí meu querido, este mundo de dura cerviz, entendimento diminuto por causa do pecado, não vai conseguir entender as nossas palavras. Então, Deus usará as nossas vidas. E para aquilo que está dentro ser visto, o que está fora precisa ser quebrado. O privilégio que nos foi dado para pregar neste tempo envolve entrega total, sem restrição alguma. Pois é mais valioso do que tudo a honra que temos de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala do poder extraordinário de Deus e da fraqueza visível dos homens. E juntos, nós reconhecemos essas 4 afirmações dos versos 8 e 9. Até o final seremos perseguidos, mas jamais, 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 jamais seremos derrotados. Jamais. E com isso o apóstolo Paulo não está falando que todo dia será passeio na Disney, não é isso. Não vai ser um parque de diversões diário, não é isso que a Bíblia está dizendo. É que vai ter dias que a gente vai acordar falando, meu Deus do céu, não é possível. Mas aí no meio do dia o Senhor manifesta a sua graça, o seu poder da forma mais incrível, e daqui a pouco o dia mal passa. E a gente olha para ele e agradece, dizendo, muito obrigado pelos ensinos que deixaste, mas eu prossigo para o alvo. Os dias maus vêm, os dias maus vão, mas Deus não nos abandona jamais. Então não tenha medo, não tenha desespero, Deus não nos abandona. É isso que Paulo está dizendo em seu contexto, e agora nós vamos ver, verso a verso, o que ele tem a nos ensinar de maneira muito profunda. Olha só, o verso número 1, ele afirma, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia, ele está descrevendo que o fato de nós podermos falar da glória de Deus, falar do evangelho de Deus, é resultado da misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia? Às vezes a gente confunde. Porque misericórdia e graça parecem ter o mesmo resultado. Não é tão igual assim. A misericórdia, em suma, é a retenção da ira. Em termos claros, o fato de não irmos para o inferno é causado pela misericórdia de Deus. O fato de irmos para o céu é causado pela graça de Deus. Enquanto a misericórdia é a retenção da ira, a graça é o favor que nós não merecíamos. O que o apóstolo Paulo está falando, olha, era para nós estarmos longe desta posição que ele nos colocou. Porque não temos merecimento em nós mesmos. Não temos capacidade de entendimento de compreender estas palavras sagradas de maneira profunda. O nosso coração maculado pelo pecado ia chegar diante das palavras de Deus e olhar para elas e achar como uma opção dentre várias. Mas aí o Senhor,
reteve a sua ira e por sua misericórdia nos colocou onde estamos para fazer o que somente a igreja pode fazer: pregar o evangelho de Cristo para a nossa geração. É fato que a misericórdia de Deus é a causa, é o motivo da pregação do evangelho. A atenção dos leitores é conduzida de volta ao ministério da nova aliança, cuja glória Paulo já havia descrito, delineado no capítulo anterior. O apóstolo estava bem consciente que recebera esse ministério somente pela misericórdia de Deus. Somente pela misericórdia nós podemos estar onde estamos, visto que ele jamais se esquecera de que antes de ser um pregador, Paulo era um perseguidor. Entende de onde Deus nos tirou? Você tem dimensão de onde Deus te colocou? Olha a posição em que você está. E olhe para os dias passados e contemple a distância que há entre onde você estava e o destino certo para aquela posição, e onde você está agora, e o destino mais do que certo para a igreja de Cristo Jesus. Paulo lembra, e aqui vai um conselho, uma sugestão de filme, por assim dizer. Recentemente lançado, se não me engano, nos últimos anos, foi lançado o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Se você ainda não assistiu, sugiro que você assista. E como já faz tempo, pode dar spoiler. Por vezes, durante todo o filme, Paulo tem alguns flashes da sua vida de perseguidor. E quando ele é decapitado a mando de Nero, ele é recebido na eternidade por aqueles que ele levou em cativeiro e até mesmo matou. Quando a eternidade se abre para o apóstolo de Cristo, está diante dele aquilo que ele era e aquilo que Deus o formou, o transformou. É com essa autoridade que nós pregamos o evangelho, não porque somos melhores, não é isso. Não porque temos valores morais melhores, princípios éticos superiores. A igreja não prega neste pedestal. A igreja prega dizendo: olha, eu era absolutamente incapaz, eu estava destinado ao inferno, os meus atos eram péssimos, a minha vida era péssima, mas Jesus Cristo entrou em minha história, me transformou e hoje me fez pregador do evangelho. Entende isso? Essa é a misericórdia que nos autoriza a pregar. O seu passado não te condena mais, pois o seu futuro está em Cristo Jesus. É por isso que o nosso passado não nos condena. Já no verso 2, vimos que, por causa da grandeza do ministério que nos fora confiado, nós não desistimos. E Paulo, quando fala isso, ele fala de verdade. Eu já mencionei diversas e diversas vezes como este homem é uma inspiração de resiliência. A resiliência é a capacidade de suportar pressão e voltar ao estado original após que a pressão passe. Um exemplo que a física pode nos dar é o arco e flecha. O arqueiro deforma o arco com toda a força que ele tem, e a deformidade gera energia suficiente para que a flecha alcance o alvo. Isto é resiliência em termos concretos. Passar por uns perrengues, como dizíamos antigamente, maus bocados, estou revelando minha idade, e aí diante da soltura, da liberação, o que resta, o que sobra não é frustração. Entende? A igreja, quando passa pela provação, ela não acaba o dia mal dizendo: ai, ó dia, ó vida, ó céu. A igreja, quando acaba o dia mal, ela
de joelhos, se prostra e diz: oh Deus eterno, seja eternamente louvado e exaltado. Toda aprovação gera em nós condição para pregarmos ainda mais. O apóstolo Paulo, resiliente como só, teve dias péssimos também. E ele está falando: por que eu não desisto? É uma qualidade exclusiva de Paulo. E todo mundo precisa falar: se tivéssemos Paulos hoje em dia. Você acha que Deus ia deixar o avanço do evangelho à mercê da capacidade humana? Ei, faz sentido para você? Deus contar com a capacidade humana para que o evangelho avançasse, faz algum sentido? Sim ou não? Claro que não. Pense em sua capacidade, toda a sua força. Pensou? Agora bata o dedinho na quina da cama. Onde está, ó forte, a tua força? Acabou. Os nossos planos são absolutamente suscetíveis a qualquer modificação. A gente não tem controle de nada. Você acha que Deus ia confiar na capacidade humana e como aqueles torcedores no alambrado que antigamente existia? Ficaria lá: vai meu camisa 10, vai. Ah não, você treina a semana inteira para isso? Aí o coração corintiano vem agora e fala: que pênalti é esse? Já passou. Rápido e sucinto desabafo, foi suficiente. Você acha que Deus ia ficar na arquibancada da vida esperando a gente fazer alguma coisa para Ele fazer: uau, valeu o ingresso? Não. Então como é que agimos? O Espírito nos enche de poder e autoridade. Independentemente das nossas limitações, Ele nos enche, Ele nos domina, Ele nos dirige. E quando olhamos para o poder que há na palavra do Evangelho, não tem como desistir, porque o poder que se manifesta quando pregamos não reflete o que somos, reflete o que Ele é. Não expõe o que fazemos, expõe o que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso, abra a sua boca, pregue o Evangelho em todo o tempo, pois o poder de Deus é o Evangelho, do qual nós não nos envergonhamos, pois ele é salvação para todo aquele que crê. Pregue com autoridade, pregue. Neste verso, o apóstolo Paulo fala sobre astúcia e adulteração. E aqui nós caminhamos para a conclusão dessa nossa reflexão. A igreja não precisa fazer algum tipo de blend, que é o nome novo que as pessoas dão, gourmetizada, para misturar coisas. Então, antigamente a gente só falava misturar. Agora é blend. Tempos estranhos. Lembra quando a gente misturava um monte de carne e fazia um hamburgão? Agora é blend de carnes sortidas. Ó, carne moída misturada, tudo junto. Nomes às vezes fazem cobrar mais caro, mas não mudam o que são. O apóstolo Paulo está falando: nós não adulteramos a palavra de Deus com absolutamente nada. A palavra não precisa de reforço. Entende isso? O compromisso da igreja em pregar o Evangelho é pregar o Evangelho. Nós não precisamos das ideias humanas para pregar o Evangelho. Entenda isso. Ele vai usar essas duas expressões, astúcia, que mais tarde, neste mesmo texto de 2 Coríntios, vai ser atribuído à serpente lá no Jardim do Éden. E qual que é a característica da palavra da serpente? Não é negar frontalmente a verdade. É comer pelas beiradas. Mas foi isso mesmo que Deus disse? Que diante de tudo isso aqui, ó Eva, vocês não poderiam comer absolutamente nada? Nossa, como Deus é mau. Ah, Eva, não é injusto?
que você tem a dizer? O que você acha, Eva? Como crente, não importa o que você acha. Importa o que está escrito. O que eu acho? Submete-se ao que está escrito. Mas o que está escrito? Mas o que é escrito? Mas o que é escrito? Escrito. Ponto. Se Eva tivesse mantido a postura diante do que está escrito, a serpente não teria autoridade. Mas Eva deixou o que ela acha ser tão relevante quanto o que Deus diz. A igreja não precisa se utilizar destes métodos. Tampouco da adulteração que ele menciona, que era uma prática comum antigamente, usada para amaciar os papiros, e era a diluição da água e do vinho. Um vinho aguado, sem sabor, que não serve para saciar, que não serve para fazer absolutamente nada, só torna mais suave a superfície. Torna mais confortável. E aí? Se fosse para ser confortável, a palavra de Deus não seria apresentada como espada, e sim como travesseiro. A palavra de Deus, quando estamos expostos a ela, dilacera o nosso coração, sim, Senhor. Quando abrimos o santo livro, não somos nós que o lemos, Ele nos lê. É o Espírito Santo de Deus que vai transformando o que somos a cada nova linha, porque cada palavra ali é Deus se apresentando, Deus falando conosco. E não tem um único registro na história que descreva alguém que se colocou diante de Deus e na revelação de Deus não estava de joelhos, prostrado e modificado. Não houve um único registro que mostre algo distinto desta realidade. Todas as vezes que Deus se revela, expõe o nosso coração perverso e em sua misericórdia e graça Ele nos transforma. A palavra de Deus não precisa ser suavizada, não precisa ser atualizada, não precisa ser revisada. A palavra de Deus é eterna e assim é suficiente. O problema não está no Evangelho, é o que Paulo diz. O problema está na cegueira do mundo. E aí chegamos à grande conclusão. E este mundo cego, como vai ser atraído pela palavra? É interessante observar que diante de algumas carências, o corpo humano acentua algumas outras habilidades. E algumas experimentações dão conta que pessoas com dificuldade na visão têm uma audição melhorada para que haja o suprimento e haja ali a condição de equilíbrio e condição para prosseguir a vida de maneira mais adequada possível. Deus tem pleno conhecimento que este mundo está cego para a sua palavra. Então o que Ele vai fazer? Quebrar estes vasos aqui, para que ao soar destes vasos quebrados, as pessoas possam, enfim, ser despertadas para a glória de Deus. E quando Deus decidir quebrar, porque Deus não usa vaso que não aceita ser quebrado. Entenda isso. Deus não usa vaso que não aceita ser quebrado. Não usa. Porque vaso que não aceita ser quebrado se acha demais. Acha precioso demais. Acha que o que ele é suficiente. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus começar a quebrar, você, eu,
nós não paramos de pregar. Entenda isso. Por favor, repita comigo esta afirmação. Quando Deus começar a me quebrar, vai precisar de coragem para falar isso. Eu não vou parar de pregar. Que os cacos daquilo que um dia fomos declarem aquilo que Ele é. Que os nossos pedaços façam o mundo ver quem Cristo é. Importa que Ele cresça e eu desapareça. Mais importante do que a minha própria vida é o ministério da pregação do Evangelho que Deus confiou, não àqueles que estão aqui em cima, mas àqueles que foram feitos filhos de Deus. Mais importante do que tudo é a pregação do Evangelho. Por isso eu quero encerrar orando com vocês. Peço gentilmente se coloque de pé. Quando Deus decidir nos quebrar, nós não paramos de pregar. Nós não paramos. Não paramos. Senhor Jesus, esta é a sua igreja, que aqui entende a nossa responsabilidade para este tempo, para este século que o Senhor nos colocou, para este mundo confuso e estranho que vive pragas e guerras, discussões intermináveis. A sua igreja está aqui para testemunhar o poder de Deus para a salvação. Reconhecemos todas as nossas limitações e dificuldades. Entendemos que somos frágeis. E é aqui, nestes vasos frágeis, que o Senhor decidiu, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou para ser recipiente da glória de Deus. E nós te pedimos nesta manhã, Pai, fortaleça o nosso coração, que diante dos dias maus, os nossos lábios não cessem de adorar o Seu nome. Que a postura da sua igreja seja reconhecida como reflexo da identidade dela. Que não sejamos estranhados à luz da sua escritura. Que não haja em nós nenhuma confusão a respeito da nossa grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações. Não é a oração mais fácil que fazemos, Pai. Pois nela compreendemos a possibilidade de sermos, possibilidade mais do que certa de sermos despedaçados. Confesso que isso gera medo em nós. Mas além de todo medo que a gente possa sentir, o Senhor nos deu fé para resistir. Se não fosse a fé que o Senhor nos deu, estaríamos loucos agora. Se não fosse a fé. Nos faça caminhar para além da vista, Pai. E entender que as circunstâncias não são as melhores, não são as mais favoráveis, e isso não nos impede de pregar. Tira, Senhor, de nós toda preguiça, toda letargia espiritual, essa lentidão de falar de Ti.
Nós temos pessoas tão próximas que estão tão perdidas. Mas de alguma forma nós achamos que o problema não é nosso. Como pessoas preguiçosas olhamos pessoas queridas irem para o inferno, em nome de um respeito a algo que não existe. Não permita que a sua igreja seja confundida pelo príncipe deste século. Tudo que Satanás faz é contrário à sua palavra. Tudo que ele faz é em oposição ao que está escrito. Ele só se move para trazer dúvida diante daquilo que é mais do que certo. E o nosso pedido, a nossa oração nesta hora é: nos dá convicção, Espírito Santo. Nos dá real convicção. Para que tudo que falarmos reflita a sua glória e o seu poder. Como está escrito, de todos os lados somos pressionados. Mas nós não estamos desanimados. Ficamos até perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos estar até abatidos, mas não estamos destruídos. Pois o vaso que Deus quebra, entenda isso, olha aqui para mim, por favor. O vaso que Deus quebra, Ele não joga fora. Ele quebrou porque era necessário quebrar. Ele fez cacos o que um dia era inteiro porque não estava bom o suficiente. Mas Ele não joga fora. Deus, apesar de ser um Deus totalmente poderoso, criativo, criador, Ele não é um Deus que desperdiça. Dos pães que sobraram, Ele mandou guardar. Dos cacos que restaram, Ele não abriu mão de nenhum. Pois Ele não é aquele que apaga o pavio que fumega, nem lança fora a cana que está entortada. Ele restaura, Ele acende. Caco nas mãos de Deus se torna vaso outra vez. Nas mãos do oleiro, a cada nova volta, Deus faz algo novo. Por isso, quando Ele começar a quebrar, não entenda que é o fim, é só o meio, é só o começo, pois o nosso fim se dará. Olha só como será o fim da igreja. O fim da igreja não será em desespero. O fim da igreja não será em alucinada busca por algo que vale a pena viver. O fim da igreja é: as trombetas soarão, os céus se abrirão, o Senhor Jesus descerá, nas nuvens nos receberá. Este é o fim da igreja de Cristo, a eternidade. Enquanto de eterno não chegar, você não vai parar. Enquanto a eternidade não se abrir, os seus lábios continuarão proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Você não vai parar. Você não vai retroceder. A postura que Deus nos ensina nesta manhã é de alguém que prega independentemente do que esteja acontecendo. É assim, é desta forma, é desta maneira que nós prosseguiremos para a glória de Deus
Pai, o nosso Senhor.